boa noite a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui, entre amigos, entre homens e mulheres que se preocupam com o país, homens e mulheres, provavelmente, na esmagadora maioria de esquerda, e podemos pensar juntos. Não há potencial de conflito nenhum. Eu subscrevo 100% a intervenção de José Maria Castro Caldas e subscrevo 100% a intervenção da Mariana Mortágua. Foi uma das principais razões do meu afastamento da Direção Nacional do Partido, foi exatamente o Tratado Orçamental. Já nos descreveram muito bem aquilo que está em causa neste orçamento, dizer apenas algumas coisas e depois então passar para a alternativa, não só programática, mas política. O fracasso da estratégia austeritária é hoje claro para todos e todas, à esquerda e à direita. Nós, em 2012, foram retirados da economia portuguesa quase 10 mil milhões de euros, para um ajustamento do déficit orçamental, para uma redução do déficit orçamental de 2 mil milhões. Em 2013, retiraram-se 5 mil milhões para uma redução zero no déficit orçamental. Isto é, estamos a destruir a capacidade de criação de riqueza para nada. Isto é, os principais objetivos subjacentes ao programa de ajustamento, seja a redução do nível de dívida pública, seja a redução do déficit orçamental, não estão a ser conseguidos, mas o país está hoje bastante mais pobre. Em 3 anos foram 15 mil milhões de euros retirados da economia portuguesa para nada. Estamos mais pobres para nada. E, quer dizer, e hoje o que nós hoje estamos confrontados com um orçamento que, em cima daquilo que nós já tivemos, se propõe a retirar à economia mais 4 mil milhões de euros, na expectativa que agora se reduza 5,8% para 4%. Isto é, em 2012, desceu-se o déficit orçamental de 7,1% para 5,8%, isto é, com 10 mil milhões de austeridade, reduziu-se a 1,3%. Em 2013, começamos com um déficit orçamental de 5,8%, com 5 mil milhões de euros de austeridade, tal enorme aumento de impostos, terminamos o ano com o mesmo déficit orçamental de 5,8%, e agora estão à espera de que com 4 mil milhões de euros nós consigamos reduzir 1,8% do déficit orçamental. É irrealista para nós, mas é irrealista também para eles. Eles sabem que não vai funcionar, sabe o governo português e sabe a Troika. Mas isso pouco importa. O que interessa aqui é a concretização do objetivo de sempre da direita liberal portuguesa e já agora europeia. E que é, de facto, o desmantelamento do Estado, a reconfiguração do Estado, tal como nós o conhecemos, tal como nós e grande parte das pessoas que aqui estão o conseguiram construir com muita luta. E neste orçamento, ainda antes do guião da reforma do Estado de Paulo Portas, nós temos sinais claros, não só ao longo dos anos, mas também neste orçamento. Nós temos um corte na educação de 7,6% neste orçamento. Não há melhor maneira de destruir o serviço público do que asfixiá-lo do ponto de vista de financiamento. Mas, ao mesmo tempo que há um corte de 7,6% no orçamento para a educação, aumenta ligeiramente, mas aumentam as transferências para o ensino particular e cooperativo. Na saúde, há um corte neste orçamento de 9%. Não há melhor maneira de matar a saúde pública, mais uma vez, asfixiando financeiramente este setor, mas há o desagravamento fiscal para as empresas que pagarem com seguros, de atribuírem seguros de saúde aos seus trabalhadores. Há um incentivo fiscal ao recurso aos seguros de saúde. Portanto, num orçamento que ataca violentamente estas funções sociais do Estado, por exemplo, a educação e a saúde, é o mesmo orçamento que está a incentivar o caminho para o mercado, seja na educação, seja na saúde. A estratégia é clara e, obviamente, que a dívida é a justificação para a austeridade e que a austeridade é o alibi que a direita sempre esteve à espera para poder concretizar de uma assentada aquela que foi sempre a sua vontade. Mas há um segundo objetivo. O objetivo político é este, mas qualquer governo tem outro objetivo, que é a manutenção do poder. A manutenção daquilo que foi conquistado. Estarem no poder. Para concretizarem a sua agenda, mas também para estarem no poder. E não é à toa que, no quadro da austeridade, o Ricardo Paes Neto fará isso melhor que eu, porque tem escrito e tem falado sobre isso, não há melhor maneira do que tentar encontrar um responsável
exterior ao próprio governo para o fracasso da estratégia que eles sabem que vai fracassar. Bom, e esse adversário é a Constituição e os juízes do Tribunal Constitucional. E, portanto, são escolhidas medidas que é sabido de todos, um potencial enorme de inconstitucionalidade. O Ricardo escreveu de que poderiam, obviamente, não defendendo a medida, como é óbvio, que poderiam ter optado por, em vez de atacarem apenas os funcionários públicos, criado uma sobretaxa sobre o IRS para todos os trabalhadores, mas há uma escolha, há um ataque direto à função pública, mas há também aqui a intenção de fazer uma escolha com grande probabilidade de ser inconstitucional. E obviamente, poderem ter aqui mais um argumento de que a coisa não funciona, porque nós temos uma Constituição socialista que atrasa e bloqueia o desenvolvimento do país. E, portanto, há aqui estes dois, e o Governo quer fazer este equilíbrio entre concretizar a sua agenda, mas não quer ser corrido rápido, quer se manter para poder levar a concretização da agenda durante muito tempo. E depois faz outra coisa, que é a divisão de portugueses. Nós sofremos diariamente esta estratégia entre trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado, entre desempregados e entre empregados, entre jovens e mais velhos. E esta é a estratégia que a direita tem utilizado também para conseguir governar, colocando-nos a nós, aos mais frágeis da sociedade, uns contra os outros. A senhora do esquerdo-direito, que recebe um salário mínimo desgraçado, a controlar a senhora do lado do esquerdo-direito, que nem emprego tem e recebe um rendimento social de inserção. E é assim que este contexto de divisão entre nós, entre os portugueses, facilita também a estratégia da direita. Sobre a Constituição, dar nota, eu sou economista, não sou especialista em direito constitucional, mas algumas coisas nós sabemos. Os princípios que têm sido invocados pelo Tribunal Constitucional para chumbar grande parte das medidas, o princípio da igualdade, da proporcionalidade, proteção da confiança, são princípios elementares em qualquer Constituição de qualquer país democrático do mundo. Não há nenhum problema com uma Constituição socialista em Portugal que atrasa e impede que o país possa desenvolver. Os princípios invocados pelos juízes do Tribunal Constitucional para chumbar várias das medidas são princípios que qualquer Constituição em qualquer país tem. Qualquer país democrático. E, portanto, não há nenhum problema em concreto, mesmo na perspectiva da direita, não há nenhum problema em concreto com a nossa Constituição. O António Filipe, do PCP, hoje teve uma frase que eu achei muito feliz. Porque, a propósito da regra de ouro, da inscrição da regra de ouro na Constituição, dizia: a nossa regra de ouro não é a austeridade, a nossa regra de ouro na Constituição é o Estado de Direito Democrático. E é esse Estado de Direito Democrático que a nossa Constituição garante, como qualquer Constituição de qualquer país democrático defende. Se isto não funciona, nós sabemos desde logo, não precisamos ser muito inteligentes, que para retirar o país do sufoco em que vive é preciso parar a austeridade. E agora, permitam-me fazer um parênteses antes de continuar. Eu estou a falar em meu nome pessoal e não estou a falar em nome do Partido Socialista. Nas soluções eu discordo daquela que é a linha oficial, isso é público e sabido, e portanto eu falarei daquilo que acho que a esquerda em Portugal, e já agora a esquerda social-democrata, onde me integro, deve defender. Nós defendemos todos, do PC ao Partido Socialista, que é preciso parar a austeridade. Depois as coisas começam-se a complicar a seguir. É óbvio que nós não conseguiremos travar a austeridade, parar a austeridade, se não reestruturarmos a dívida. A Mariana aqui já foi muito clara em demonstrar que a dívida atingiu um nível que é impagável e que, obviamente, é um dos principais instrumentos, não só para a concretização da austeridade, mas que bloqueiam o progresso, o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, esse é o nosso principal problema. E no combate político, a esquerda também tem que se encontrar. Porque a verdade é que hoje os portugueses ainda olham para nós à esquerda com a sensação de que nós não temos alternativa. E a direita assusta, obviamente, o povo português permanentemente, e fez isso hoje durante o debate até à exaustão. Isto é difícil, é um caminho muito árduo, aquilo que estamos a fazer, mas aquilo que aqueles senhores oferecem é uma catástrofe.
E obviamente que o medo bloqueia, o medo paralisa. E o trabalho que nós temos de fazer, e por isso é que o trabalho que nós temos de fazer, é um trabalho difícil. Soma a isto o discurso moral à volta da questão da dívida e da culpa dos portugueses pela dívida acumulada. O nosso trabalho é um trabalho mais difícil e por isso é que a importância do Congresso Democrático das Alternativas é tão grande. Porque nós sabemos como chegamos até aqui. E muito rapidamente, porque está no livro, está nas declarações feitas, o processo de integração europeia, da forma que decorreu, com grande responsabilidade da social-democracia, onde me integro, foi um processo de integração que prejudicou alguns países e beneficiou outros. Seja a adesão ao euro, seja o alargamento ao leste, seja a liberalização do comércio com os países asiáticos, principalmente a China, seja a política mercantilista da Alemanha, com um conjunto de desenvolvimentos que prejudicaram e desprotegeram alguns países e não outros. E, portanto, ao nosso país coube manter um determinado nível de vida recorrendo a dinheiro barato que vinha dos países do Norte que o poupavam e precisavam de o investir. E é importante que nós todos tenhamos consciência de outra coisa. Nós todos encaramos o empréstimo como um favor. E, portanto, nós sentimos-nos todos na obrigação. E o peso moral é, de facto, grande. Mas um banco tem um negócio. E um banco vende uma coisa. O que um banco vende é dinheiro. E houve bancos que venderam a Portugal, fizeram uma aposta. E o negócio correu mal. E aquilo que hoje estou a pedir à Europa é que sejam os países devedores sozinhos a fazer o ajustamento. Como se o credor também não tivesse não só responsabilidades, como também responsabilidades em fazer o ajustamento. Mas a verdade é que este discurso moralista tem peso. E tem peso não é só nas classes médias altas ou na classe alta. Tem peso também junto dos operários da classe média baixa e da classe baixa. E é este trabalho que nós vamos ter que fazer para desconstruir o discurso moral que foi construído à volta da questão da dívida. Nós não temos culpa e a justiça aqui trata-se exatamente em reestruturar e em libertar um povo inteiro da armadilha que é, e do garrote que é, neste momento, a dívida pública. E esse devia ser o centro do combate político que deveria unir toda a esquerda. E nós muitas vezes cometemos erros. Erros políticos, erros de estratégia política. E eu, ao contrário de alguns dos meus melhores amigos pessoais e companheiros dos ladrões, eu acho que o centro de facto do combate é este e que nós temos que ser muito inteligentes na forma como abordamos a questão da saída do euro. Porque não pode ser essa em nenhum momento a primeira linha deste combate. Porque é óbvio que nós sabemos todos que haverá uma quebra de poder de compra, não obviamente na dimensão da desvalorização da moeda, mas sim da inflação, e que isso representará uma quebra de poder de compra de trabalhadores e de reformados. E se a direita usa o medo todos os dias, não tenham dúvidas que, obviamente, no dia em que isso for programa, que a direita assustará os trabalhadores e assustará os pensionistas que já estão numa situação limite. E muitos, infelizmente, abaixo do limite. E, portanto, nós temos de ser politicamente também inteligentes. E a incerteza da saída do euro, para já, é muito grande. Há aqui economistas muito mais qualificados do que eu para fazer esse debate, mas a incerteza é logo desde si muito elevada. De qualquer forma, do ponto de vista político, nós temos que ter a capacidade de pensar politicamente. Não apenas tecnicamente. Pensar politicamente. E, de facto, no quadro político onde eu me integro, há espaço para fazer o debate sobre a reestruturação da dívida. Obviamente que um debate sobre a reestruturação da dívida implica também combate. Digo mais, implica entrar na guerra. Na guerra não armada que nós hoje vivemos. Uma guerra pela nossa defesa. Porque, obviamente, nós não temos edifícios destruídos, mas temos coisas mais importantes do que edifícios destruídos,
Temos vidas destruídas. E, portanto, nós estamos, de facto, em guerra. E temos que assumir essa guerra. E, obviamente, que um país devedor tem armas. E tem que as saber usar. Obviamente que uma das armas é a dívida. E é em qualquer lado. É em qualquer setor. A dívida é um instrumento e é uma arma. É a arma que nós temos e que devemos usar. Não digo também que o próprio euro não deva ser usado como arma negocial. Porque a Europa não pode prescindir do euro, nem pode aceitar, ou tem dificuldades em aceitar, que o país possa, que a muralha do euro comece a quebrar. Nós temos que fazer política, combate político, conseguir encontrar o ponto a partir do qual nós consigamos construir e mostrar aos portugueses que há de facto uma alternativa. Essa alternativa é, sem margem para dúvida, na minha opinião, a reestruturação da dívida. Nós não podemos ficar por aqui. As pessoas têm que sentir que nós, para além disso, temos uma estratégia de desenvolvimento do país. E é por isso que a esquerda tem que ser capaz também de saltar do debate sobre o ajustamento das contas públicas e passar também para o debate do desenvolvimento industrial do país. E nós não temos feito esse debate da melhor maneira. A poupança que nós conseguiremos com uma reestruturação da dívida tem que ser utilizada para industrializar o nosso país. Um dos principais erros, se não o maior erro que a social-democracia, corrente em que me integro, cometeu, foi achar que o papel do Estado deveria ficar reduzido à distribuição. Saltamos fora da produção e agora o Estado fica só encarregue por redistribuir o rendimento. E um dos principais erros que nós cometemos no passado e continua a social-democracia a cometer foi, desde logo, as privatizações. Nós precisamos de retomar o papel do Estado na produção. Obviamente, também na recuperação de alguns setores que, entretanto, nós perdemos. E nós temos que entrar a sério neste debate. Porque, obviamente, que o papel que o Estado só terá força e a nossa comunidade só terá força se nós também tivermos poder sobre a economia, sobre a produção. E esta é, talvez, das maiores reflexões que não a esquerda da social-democracia tem de fazer, mas que a social-democracia tem de fazer. A reconhecer que um dos seus erros foi ter achado que o Estado poderia ou deveria saltar fora da produção. Eu vou terminar. E, portanto, nós temos este programa e há uma grande tarefa para fazermos à esquerda dentro de cada um dos nossos partidos. Porque, infelizmente, não há ninguém que esteja ilibado de poder ser criticado. O PCP tem os seus problemas, o Bloco de Esquerda tem os seus problemas, o Partido Socialista tem os seus problemas, que têm que ser resolvidos também internamente, mas também entre si. Porque ganha sistematicamente com esta incapacidade de nós trabalharmos juntos, de nós sequer conversarmos. Falta aqui um dos partidos mais importantes da esquerda portuguesa. É impossível nós conseguirmos derrotar a direita continuando a achar que é possível estarmos de costas voltadas. E, portanto, há muita coisa que nos distingue, mas há muita coisa que nos aproxima. E, portanto, apesar do cenário negro que aqui foi traçado, nós consigamos que a nossa vida valha a pena no combate e que o combate, ao menos, dê-nos a motivação, a inspiração que, infelizmente, a direita está-nos a tentar pôr para baixo. Para já fico por aqui. Muito obrigado por isso.